Olá, boa noite. Boa noite, doutora, tudo bom? Tudo bem, doutora Cláudia, doutora Marisa, tudo Boa Tudo bem? jóia, noite. oi, doutora Cláudia. E a doutora Regina? Acho que ela deve estar chegando. Eu mandei o convite, se eu tirasse óculos, fechar a porta. O Boa cafezinho jurídico aí com a noite, cafezinho gente. Boa noite, jurídico, amigas. queridas. Esse cafezinho jurídico é muito famoso. Ô, coisa boa! Nada como um Muito, café para nos aproximar, né? é verdade. Muito Gente, eu não estou bom. enxergando nada mais. Que horror. Doutora Gente, que horror. Mônica, boa noite. Oi, Boa Mônica, noite a querida, tudo bem? todos. Boa noite. Olha só, Mogi Guaçu presente. Boa Oh, noite. boa noite! Lindos. Doutora Olá, Rebeca. Boa noite, doutora. Muito bom. Vamos que vamos. Pessoal chegando nessa noite fria, tá friozinho, tá Muito frio, tá gostoso. demais. E Todo aí, mundo em tá muito casa. frio? Olha, Gente, tá gostoso ainda. Não tá um frio absurdo, mas para quem não tá acostumado, né? Quando aqui esfria um pouquinho, a gente já fala que tá muito frio, né? Cláudia já bota cachecol, já tá com frio, quer botar casaco. Não estamos muito acostumados, né, doutora, com esse friozinho, mas tá bem gostoso. eu A prefiro frio. minha irmã entrando na live, boa noite. A minha irmã que mora em Ah, Cork, na Irlanda, tira sarro que a gente fala que tá frio aqui, viu, gente? então, é isso que eu falei, imagina! O que que é o frio, né, na Irlanda? Tira maior sarro que a gente fala que tá frio, que não tem frio nenhum aqui por enquanto. Com certeza. A Regina Mello entrou, eu acho que. Será que não. Ô, Regina, se você estiver nos ouvindo, por favor, solicita sua entrada. Doutora Regina, Oi, a doutora, Cirlei, também tá aí, minha amiga. Boa boa noite. noite. Doutora Emília, boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá, Bastante gente. vamos entrando. Ah, cheio de coraçãozinho. Isso, Adoro, adoro. aí na live. Pode colocar. Eu Emoji acho do que tem coração. uma eu acho que a Regina está pedindo solicitação. Tem umzinho aqui. Será que é isso? Eu vou ver. Clica aí. Ah, é. O Pronto, vamos ver se ela entra. Alecurão. Conseguiu? Doutora Regina. Acho Ah, que foi. entrou. Olá, Aê! Boa doutora. noite. Boa noite, tudo Boa bem? Obrigada, doutor. noite. Tudo bom? E o frio? Agosto, tá friozinho, tá friozinho. Doutora Val, bem-vinda. Bom, acho que eu já posso fazer as apresentações para a gente dar início. Pode ser, doutora Marisa? Pode ser, por favor, doutora. Então, tá bom. Então, hoje nós temos uma live sobre atualizações de direito das famílias. É uma live promovida pela Comissão de Valinhos, doutora Marisa. E a gente gostaria de agradecer grandemente a doutora Marisa, a doutora Regina pela iniciativa. E a nossa convidada de hoje é a doutora Cíntia, que é uma querida amiga pessoal, advogada, professora, especialista na área de famílias, que a gente possa, então, bater um papo muito agradável. Eu venho, então, em nome da diretoria, fazer, então, essa introdução e vou deixar, então, a live na condução da doutora Regina e da doutora Marisa. Muito obrigada, doutora Cíntia. Eu que agradeço, Cláudia, os convites sempre tão gentis, esse convite tão especial dessa Comissão de Direito de Família da OAB Valinhos.
Estou muito honrada de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria falar do direito das famílias e com pessoas tão queridas, né, que gostam do direito. Então, estou me sentindo muito bem recebida por vocês desde o convite. Então, creio que será um bate-papo muito produtivo. Te agradeço, minha amiga, sempre pelas oportunidades e sua gentil acolhida. Obrigada. Muitas A outras honra é nossa, oportunidades doutora. virão, a gente espera. A honra é toda Doutora nossa Marisa, em te tê-la passo então a hoje. bola. Passa a bola aí para vocês. Estou aqui acompanhando, viu? Grande beijo, meninas. Tchau, tchau, Beijo. Claudinha. Ai, doutora Cíntia, seja muito bem-vinda. A senhora não sabe como estamos agradecidas por a senhora ter aceitado tão gentilmente o nosso convite, viu? Para falar dessas atualidades do direito das famílias, que muda tanto o tempo todo, é tão dinâmico, né, no dia a dia. Então, eu acho muito, muito, muito importante essas atualidades. E eu acho... Quer falar alguma coisa, doutora Regina? Não, é só uma oportunidade maravilhosa que estamos tendo nessa noite. Nossa, Contar com a sua presença, estamos muito honradas com a sua presença. muito honradas mesmo. E os temas, e o que eu sei, que o tema hoje é muito interessante, os tópicos que serão abordados são muito interessantes. Então, colegas, aproveitem essa noite com a doutora Cíntia. Outras noites virão, eu tenho certeza. Certeza. Então tá. Passo a palavra então para a senhora, doutora. Muito obrigada mais uma vez, doutora Regina, doutora Marisa, pela acolhida, por esse espaço, para que juntas, né, nós possamos aí debater um pouquinho, na verdade, bater um papo aqui sobre alguns pontos do direito das famílias, né, porque a live passa tão depressa e há tanto a dizer, que nós acabamos aqui separando pelo menos 3 tópicos. Vamos ver se a gente consegue desenvolver todos eles, né, com todo carinho aqui, trazendo 3 temas que nós entendemos que estão aí na pauta ainda do direito e que merecem a nossa observação. Doutor, então já posso começar aqui? Pode. A senhora prefere que a gente saia? Por favor. Oi? A senhora prefere que a gente saia da live? Não, quero que vocês fiquem comigo aqui, imagina. Vamos juntas aqui bater esse papo mesmo. Vamos. Olha, então eu separei, dentre esses 3 tópicos, um deles é destacar um tema que talvez não pareça ser tão novo, mas ainda gera algumas dúvidas, que é a constituição das chamadas famílias multiespécie, né? Se nós imaginarmos, há um tempo atrás, quando nós falávamos em animais de estimação, o que nós imaginávamos, né? Nós tínhamos lá a ideia dos cães de guarda, os gatos eram praticamente os matadores de rato, né? Exatamente. Esses animais, eu falo por mim que desde a infância aprendi com os meus pais gostar muito de animais, ficavam do lado de fora de casa, né? Principalmente na hora de dormir, vai para fora, era uma coisa meio distante, apesar do afeto que rege essas relações. Hoje, doutoras, os animais estão dentro da nossa casa, né? E às vezes dentro dos nossos apartamentos, vivendo de maneira tão afetuosa e tão intensa com os seus humanos, que hoje o direito das famílias protege a chamada família multiespécie, né? Essa família constituída dos humanos e seus animais de estimação, baseada na ideia da família eudemonista, né, que tem como fundamento a realização dos seus membros de forma plena e sempre baseado no afeto, como esse vínculo jurídico, né, que tanto vem modificando as decisões dos nossos tribunais em relação ao direito das famílias. Nós sabemos que viemos de um Código Civil muito patriarcal, muito patrimonial, baseado apenas na relação casamentária e que ao longo dos anos foi se modificando para que hoje a gente tenha a oportunidade de estar aqui debatendo uma família
constituída pelos seus humanos e os seus animais de estimação. Para além disso, o direito precisa se preocupar com essas relações e já vem fazendo isso. Nossos tribunais já decidiram a possibilidade da discussão da chamada guarda, eu acho que eu até prefiro custódia, né? Porque a guarda parece que nos remete à criança e ao adolescente. Mas a custódia dos animais dentro dos processos de divórcio e de dissolução de união estável, o custeio, a manutenção desses animais no seio dessa família constituída por eles, né? E, acima de tudo, nós lembrarmos que existem vários projetos de lei que visam mudar a natureza jurídica dos animais para que eles deixem de ser coisa, né? E passem a natureza jurídica, ainda que de ente despersonalizado, mas animais sendo seres sencientes, que têm sentimentos. E nós temos na Declaração dos Direitos Humanos da ONU em relação aos animais, que todo animal tem direito ao respeito. Então, traz, né, para esse direito de família tão moderno, tão contemporâneo, a ideia da dignidade não só dos humanos, mas dos seus animais de estimação. E o que eu gostaria de destacar aqui, que é importante, que às vezes são questões trazidas pelos colegas advogados, a jovem advocacia, né? Todas somos jovens, né? Uns há mais tempo, outros menos tempo, mas somos todos jovens, né? Mas, doutora, aonde que propõe ação de quem é a competência material para discutir uma custódia de animal, né? Como é que faz? É animal, mas é família. O Tribunal de Justiça de São Paulo, considerado até um tribunal conservador, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já decidiram que a competência material para discussão dessas questões envolvendo custódia dos animais é da vara das famílias. Das famílias. Não é vara civil, né? Nós temos aí muitas discussões relacionadas a este ponto sensível. E, doutoras, não sei se vocês tiveram processos em que tiveram que discutir a custódia e, vamos chamar aí de pensão, para os animais de estimação. Já tiveram alguma experiência? De pensionamento, não. A guarda já tive casos próximos, mas não conosco. De convivência, né? De convivência eu já tive. E aí, às vezes, o casal tá acorde com a partilha de bens, com a guarda dos filhos, com os alimentos, tá indo tudo bem. Eis que a divergência vem em relação a quem vai ficar com o cachorro ou quem vai ficar com o gato. Como é que esses valores mensais gastos para a manutenção desses animais serão divididos? E eu acho que se nós pensarmos que temos a constituição de famílias multiespécie, dessa família entrelaçada pelos laços de afeto, é necessário, sim, que cada vez mais os juízes sejam instados a manifestar-se, né, sobre essas questões. Se não nos acordos, e que a gente faça uso, né, dos sistemas aí multiportas de solução de conflitos, mas se não nos acordos, que as sentenças possam, sim, né, definir essas custódias e essa ajuda de custo para que haja manutenção desses animais. Então seria uma ajuda de custo. Doutora, eu ainda tenho uma dificuldade de falar pensão, porque pensão e guarda sempre me remete às crianças, aos adolescentes, aos filhos, né? Eu ainda, lógico, são nomenclaturas, né? São as palavras que a gente vai incluindo nos novos vocabulários do direito das famílias. Mas vejam, os tribunais falam guarda. Recentemente, decisão do STJ e do TJ São Paulo, inclusive, tratando de guarda alternada dos animais, que é, na verdade, um dos regimes de guarda que para os filhos não é instituído, né, hoje no nosso ordenamento. Mas para os animais eu entendo que seja totalmente possível a alternância.
Eu tive um caso em que houve alternância dessa convivência, dessa visita, né? Enfim, porque ela precisou mudar-se para um imóvel menor e eram 2 labradores, aqueles cachorros enormes, né? E ele ficou no imóvel que era dele, um imóvel que continha um espaço para receber esses animais e mantê-los lá. Então, ele ficou com a custódia unilateral dos animais. Eles tinham uma divisão do custeio mensal para tratar esses animais, veterinário, pet shop e eventuais necessidades. E ela ficou lá aqui nas férias, poderia ficar com eles, porque ela ficaria com os pais, eventualmente feriados intercalados, para que eles mantivessem não só o seu direito de estar com esses animais, doutoras, mas que o animal não sofresse a ausência da dona. Porque esse é o olhar moderno do direito de família, né? O IBDFAM, inclusive, tem um enunciado 11 do IBDFAM, que faz com que seja incentivado as tratativas desse tema nos nossos acordos, nos nossos processos relacionados a divórcio, de soluções de união estável. Então, eu sempre trago, né, esse tema que acho muito interessante. A professora Cláudia acabou de colocar, porque parece que fica um pouco distante, mas é a advocacia que dia a dia, aguerrida que é, né, familiarista, vai levando para o Poder Judiciário essas questões novas e vai fazendo com que a jurisprudência caminhe de tal forma que esses projetos de lei já propostos para essa modificação da natureza jurídica dos animais venham a ser votados. E que possa, então, se necessário, essa alteração legislativa, forçar essa ideia de que não só os humanos têm essa dignidade, mas que os animais também têm. Eles também são sencientes e dentro dessa sentimentalização dos animais, eles sofrem esses rompimentos. O professor Rafael Salmon, esses dias foi interessante, ele colocou no history dele a seguinte pergunta, doutores que estão aí com a gente. Se o ex-namorado ou ex-marido, não me lembro, leva o seu animalzinho de estimação querido, dizendo que vai passear, e não devolve propositadamente, lhe causando dor, sofrimento, aí você busca retomar esse animal e não consegue. Seria uma forma de violência psicológica em relação a outra pessoa? E aí ele conclui dizendo, olha, poderia ser, porque o animal não é um bem dela, mas faz bem para ela. E efetivamente, se nós analisarmos o direito, né, nessa já contemporaneidade, com esse olhar humanizado que o direito das famílias exige de nós, poderíamos até falar que sim, que esse dolo de lesá-la psicologicamente caracterizaria violência psicológica, usando o animal para atingir a pessoa, né, da ex-companheira, então. Então, acho que hoje vamos trazer aqui um bate-papo para que vocês possam pensar. Eu acho que nós temos que fomentar o debate sobre o tema, né? E trazer à luz aí das nossas petições, pedir aos juízes que comecem a olhar para esse assunto. Temos esses precedentes importantes vindos dos nossos tribunais e pensando sempre nessas modificações que são muito significativas para o exercício da nossa profissão, né? Desse direito de família que não tem como, é o mais sensível, é o mais humano do direito, é o direito das famílias, né? Então, que a gente não tem a menor dúvida disso. Olhar aí. Não sei se os doutores têm alguma experiência para compartilhar conosco sobre algum caso aí de custódia ou de pensão entre os humanos e os animais. Compartilhem aí com a gente para fomentar esse bate-papo, né? Como é que foi o acordo? Foi tranquilo? Os juízes receberam de bom grado? Houve alguma resistência, né? Vamos compartilhando isso para que a gente possa, né, fomentar essa ideia no direito das famílias. Doutoras, tem alguma pergunta?
Não, me interrompendo aqui, não. fiquem à vontade. É que a gente faz alguns paralelos, né, ô, doutora, que se o judiciário, em relação ao direito das famílias, principalmente em relação à custódia das crianças, né, a guarda de crianças, ao regime de convivência, de relacionamento, ele anda, os passos são tão lentos, sabe? Eu acho que a falta que faz uma vara especializada de família das famílias nas comarcas é impressionante. Quando o magistrado ele acumula, sabe, outras especialidades, fica muito, 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 muito difícil esperar a sensibilidade por parte deles. É verdade. Essa ausência, nós sentimos aqui no interior, a gente sente também essa dificuldade. O Sumaré é uma comarca que não tem uma vara especializada de família. Então, as varas são cumulativas, trazendo dois problemas, né? A morosidade e muitas vezes a falta de especialidade para que haja concentração desses temas mais sensíveis e que precisam de uma atenção especial. Doutora, a senhora tem toda a razão. Eu fico muito, muito preocupada com isso, porque tem sido uma batalha árdua no dia a dia, de tentar sensibilizar os juízes, né, o judiciário, né, da comarca em relação a certos temas, são muito espinhosos mesmo, a gente sabe disso, mas às vezes a gente vai para e é agravo atrás de agravo, e é apelação, porque parece que não entendem, porque não gostam. Não é obrigado a gostar de determinada área, ninguém é obrigado a gostar dessa área. E eu acho que tinha que ser a falta que isso faz, olha, e o que é prejudicial para o jurisdicionado é enorme, sabe? E até mesmo nas mediações, que há muito tempo eu não vou a uma mediação, né? Fui mediadora durante muitos anos, a doutora Regina, até bem pouco tempo, né, Rê? Até 2019, até o final de 2019 eu atuei como conciliadora. Eu acho que eu parei em 2016, porque eu via que não dá, é complicado, sabe? Então, enquanto nós não tivermos uma vara especializada de família, que vai ficar muito difícil nas comarcas, para eles entenderem a profundidade dos temas, sabe? Porque as sentenças são muito genéricas, não dá, é complicado. Mas eu não vou meter o de praxe, né? Que às vezes de praxe. Leu uma, leu toda, sabe? Então, a gente já até sabe o que esperar das sentenças, então é complicado. Mas não vou meter o pau no judiciário, nós já precisa deles, então... E não é nem isso, doutora. Eu acho que a gente as doutoras foram mediadoras, eu também trabalhei como conciliadora há muitos anos e era uma atividade muito querida, mas a gente sempre parte de uma ideia que ainda temos enraizado também uma cultura da sentença. E essa cultura da sentença e do uso dos meios alternativos de solução de conflitos ainda caminha a passos lentos no Brasil. Muito lento. Porque a gente precisa começar nas bases. Então, lá na graduação, trazer para essa nova leva de profissionais do direito, efetivamente, a necessidade de entender que o acesso à justiça está garantido pela Constituição, fato. Mas que o judiciário é uma porta de solução de conflito e, principalmente no direito das famílias, o quão importante é o incentivo à mediação e à conciliação. Exatamente. Porque somente aquelas pessoas que vivenciaram aquelas agruras, aquelas angústias, aquela história de vida, são capazes de compreender como chegar numa solução. Mas também existe, efetivamente, essa cultura que deixa para a justiça resolver. Eu quero tudo que está no papel. Enquanto não estiver no papel, efetivamente, eu não entendo que houve justiça. Né? Não sei se a doutora já ouviu, às vezes o cliente fala assim, como não vai ter audiência? Eu não vou ouvir do juiz, né? Eu não vou ouvir do juiz que efetivamente está resolvido. Não, foi consensual.
nós fizemos um acordo, vai ao juiz, ele apenas homologa. Ai, tem certeza, doutora? Esse negócio tá válido mesmo? É bem nesse modo. Eles querem ir para briga. A matéria está falando, principalmente família, cada um tem sua história, sua especificidade, não dá para generalizar. E aí você não pode contar, e até entrando já num outro tema, me antecipo, ele seria o último, mas eu falo agora, de uma campanha realizada pela Comissão Especial de Direito de Família da OAB de São Paulo, do qual eu sou membro com muita honra também, para que nós, né, que a advocacia, a partir da advocacia tão aguerrida de família, que a gente pare de usar a palavra visita. É a campanha Sim. Pai Não É Visita. Realmente. E que a gente É convivência. passe a usar Realmente. a palavra convivência. O relacionamento também pode, né? Oi? Regime de relacionamentos, né? Regime de relacionamento. Acho legal. O professor Rodrigo da Cunha Pereira, ele fala uma coisa muito importante, que as palavras não são tão inocentes assim. E que Não elas são carregam um significado e um significante. Né, Natália? Natália está colocando aqui, pai não é visita. Não é mesmo? O que é a visita, né, doutoras? Vou fazer uma visita, eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma passada, eu vou dar uma inspecionada. Mas isso também é um ranço da nossa sociedade patriarcal, de uma relação familiar constituída apenas pelo casamento, que legitimava o quê? As relações sexuais e a reprodução da família. Num papel da mulher de cuidadora dos filhos, o pai e o provedor que trazia, então, todo o sustento. Quando Exatamente. nós pensamos que veio o divórcio e isso legitimou, então, essas separações, nós temos essa crença que a mãe é o único ser de luz que pode cuidar dos filhos. Pai, não cuidar de a relação umbilical. Né? Essa relação umbilical. Né? Algumas pessoas falavam, não, a mãe tem a guarda natural, nem precisa pedir. E o pai ficava relegado a esse papel secundário. E o que acontecia? Bom, divórcio, né? A separação, então, até então, antes, né, da emenda constitucional 66 de 2010, o divórcio, a mãe cuida do filho, tem a guarda, o pai paga a pensão e cada 15 dias de praxe, né, doutoras? Passa para fazer pega algumas horas, passeia, dá uma visitadinha. Mas o filho merece ser visita? O pai merece ser visita? Se nós pensarmos nessa evolução do direito das famílias, não. Eles merecem conviver. Conviver é viver junto. E não ser uma visita. Aquele que passa para ver como tá e ai da mãe, se não estiver cuidando direito, que ainda é responsabilizada na integralidade pela criação de um ser que está sob a égide do poder familiar de ambos. E imaginar que, independente do regime de guarda, doutoras, nós não temos modificação no exercício do poder familiar. Regime Não de temos. guarda pode ditar ali a custódia física, mas efetivamente nós precisamos agora mudar essa cultura, trazer essa ideia de convivência daquele que não detém a guarda física, ou pelo menos tempo integral físico, né? E fazer com que o filho se sinta um pouco mais integrado a esse sistema. Porque os nossos clientes vão para o divórcio, como é que acontece? Eles vão para os nossos escritórios, né? Eles definem as cláusulas de partilha, eles definem o regime de guarda, eles definem o regime de convivência, a pensão alimentícia e estão abafando a voz do próprio filho. Porque é assim que funciona. Representam ou assistem seus filhos, né? E o que nós precisamos fazer, então? Criar essa nova cultura de entender que não é visita, que o pai convive. E a partir de uma mudança tão pequena, alterar uma palavra, a gente alterar o significado disso. Ressignificar esta conduta, trazer para as nossas petições. Ai, doutora, mas veja, eu já fiz a petição,
eu nem sabia dessa campanha, eu queria mudar. Tá bom, a partir das próximas petições, comece a chamar direito de convivência. Tá lá na audiência de conciliação, tá fazendo termo. Quando alguém, o escrevente ou o próprio juiz falar, olha, vamos regulamentar as visitas, Excelência, podemos mudar isso? Vamos regulamentar a convivência do pai com o filho? Isso, doutoras, parece tão pequeno, mas altera sim aquele sentimento de quem está regulamentado nesse direito de conviver. Né? Aos pouquinhos, nós vamos vendo que isso pode alterar o contexto do direito das famílias. E são pequenas mudanças que vão levando a grandes significados, para que daqui a um tempo a gente nem lembre mais, fala, nossa, que horror, né? Até 2021 usava essa história de visita, ainda bem que a gente não usa mais, né? Mas, por exemplo, como mudar direito de família para direito das famílias. Porque até ontem era direito de família, hoje é direito das famílias. Porque era um direito dentro do Código Civil que trabalhava basicamente o casamento, as formalidades para o casamento, né? O poder familiar, a dissolução, os regimes de bem. E nós tínhamos o quê, né, na Constituição Federal? O casamento como entidade familiar. Pensar que a união estável só em 1988 ganha esse status de entidade familiar na própria Constituição, e as famílias monoparentais, né? Hoje, né, quem diria, né, que alguns anos atrás nós pensaríamos em hoje falar das famílias homoafetivas, famílias multi-espécie, família eudemonista, família poliafetiva, multiparentalidade e dupla maternidade a partir de uma inseminação caseira. Olha quanto tema a gente pode discutir hoje. O direito das famílias. Então, hoje é um direito das famílias, né? Esses arranjos familiares que vão nascendo de fatos sociais, de uma construção social, e quem é que coloca limites? Quem é que dá dignidade? Quem é que vai ditar as regras? O direito. Mas, como nós não temos uma mudança legislativa significativa em direito das famílias, o que constrói isso? A advocacia, que batalha dia a dia para a construção de uma nova visão familiarista, provoca os nossos tribunais, que consequentemente geram a manifestação do STJ e do STF, que vai fazendo com que, de alguma maneira, se alcance uma nova visão para atender essas necessidades, porque é um direito humano, não tem como fechar os olhos. Nós temos agora aí uma discussão, doutoras, né, sobre as famílias simultâneas, ou para alguns, paralelas. E o IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, vem trabalhando essa ideia já há muito tempo, porque muitas vezes, talvez, por força das religiões, por força, muitas vezes, dos contextos já vivenciados e ainda, né, esse ranço que carregamos do passado, seja muito difícil de imaginarmos a sua concepção. Mas dá para fechar os olhos para aquelas famílias que realmente existem, que constituíram eventual patrimônio, que geraram uma prole e que depois precisam da proteção do Estado? Não dá, né? O direito vai ter que dar resposta para todas essas questões. E se a lei caminha a passos lentos, de sorte, os nossos tribunais vêm acolhendo a atividade que, mais do que nunca, é provocada pela advocacia, né? Nós sabemos que a advocacia promove. Então, que nós sejamos, né, esses agentes multiplicadores responsáveis por disseminar essas pequenas mudanças. Então, eu vou parar de usar o termo visitas e vou começar a falar convivência. Eu vou peticionar com convivência. Nos meus termos, eu vou pôr convivência. E
quando eu falar com o meu cliente, eu vou dizer para ele, não, senhor, não é visita. É um convivente, vamos melhorar aqui, né? Vamos regulamentar um planejamento parental, fazendo com que realmente este pai participe da vida do filho, né? E aí já é outro tema, que é o planejamento parental, né? Que É muito legal. temos tanta novidade para falar sobre esse assunto, nessa ideia de desmistificar essas crenças que foram feitas para ser quebradas mesmo, né? Acho que muita coisa precisa ser revista. Eu acho que até a Natália falou de novo, aí vai visitar para ver se a mãe está gastando a fortuna que ele dá de pensão. Isso é comum. Às vezes acontece, né, Bom, é comum. É comum. Isso é muito comum. E aí vem, inclusive, se a doutora me permite, né, já que estamos falando de atualidades de forma geral, a ideia da tal prestação de contas em alimentos, né? Será que cabe prestação de contas, né, em alimentos? Ora, o STJ, o ano passado, realmente autorizou em um processo específico que observou-se, sim, o desvio de finalidade de uma pensão de mais de 30 mil reais, cujo Era muito grande. tinha problemas muito sérios de saúde, verificou-se, sim, uma desproteção dele por quem deveria cuidar, que era, então, a mãe que recebia a pensão. Mas eu não acho que isso abriu um leque absurdo de possibilidades. Aí, doutora Natália, duvido que ninguém recebeu um telefonema logo depois disso, querendo prestação de contas de qualquer maneira. Oi, doutora, tudo bem? Eu vi aqui na internet que agora posso pedir prestação de contas para a mãe do meu filho. Existem, nós temos que analisar caso a caso. Quanto o senhor paga de pensão? 1/3 do salário mínimo. 300, isso é comum. 300 reais. A Mônica, minha sócia, está falando comigo aqui, porque a gente passou por isso. 300 reais. Eu falei, 300 reais. O senhor tem? Mas nós já tivemos muitos casos que a gente tem assim. Eu falei, o senhor está indo no supermercado, né? Por quê, doutora? Eu falei, olha, vamos lá. Se o senhor for ao supermercado hoje, eu levei um susto esse final de semana. Eu passei minha comprinha, eu e minha filha só em casa, em 2 pessoas. Passei a comprinha e a moça do caixa falou para mim, 280 reais. Eu olhei para minha compra, a moça do caixa olhou também assustada. Ela falou, nossa, moça, até eu assustei. Tudo isso por pouco. Eu vou até conferir. Eu falei, o senhor tem noção que esses 300 reais servem dentro da sua possibilidade, fixada no seu processo, com todo respeito? Como é que o senhor vai exigir prestação de contas? O senhor tem prova que ela desvia esse dinheiro? Não, doutora, ela é uma boa mãe, mas é um jeito de eu cutucar. Usar o processo como vingança. Como uma maneira de cutucar. Como uma maneira de ficar ali atrapalhando a vida do outro. Mas como assim cutucar? Doutora, é um jeito de eu ficar ali, né? De olho nela. Então, assim, sim, o que nós temos que ter? Judiciário bom senso, né? Nós temos que ter um bom senso absurdo. Porque aqui, prestação de contas em direito de família vai ser um problema, acho um atraso. Doutora Juliane, verdade. Cabe nos casos em que efetivamente quem é que seja o protegido? O filho. Naqueles casos em que diz o Código Civil, nós possamos observar que diante de valores significativos, em que aquele filho poderia estar numa situação muito mais privilegiada, verifica-se que sim, a genitora está desviando o valor, pode efetivamente estar usando o dinheiro de forma indevida, e nós temos que pensar que a ação de exigir contas que nós temos no novo CPC hoje é uma ação que visaria o quê? Verificação da necessidade das contas e, num segundo momento, a prestação de contas para obtenção até mesmo de saber se teria uma repetição, se eu teria dinheiro a receber. E temos que lembrar que alimentos são
Irrepetíveis. que geraria, eventualmente, talvez, uma ação autônoma para uma discussão de uma compensação de indevido uso desse dinheiro. Então, o STJ, inclusive, diz que seria uma petição quase que preparatória para a verificação de uma ação futura, talvez o quê? De revisional, né? De uma modificação do regime de guarda. E por que não, de repente, doutoras, falando um pouquinho da questão processual, utilizarmos, então, a produção antecipada de provas para evitar uma demanda desnecessária? Porque a função dela, inclusive, é viabilizar ou não um acordo, viabilizar ou não uma demanda litigiosa, né? Então, tudo no direito de família acaba sendo aí um processo de bom senso, né? A doutora Mônica colocou aqui, né? Muitos usam o judiciário para se vingar ou ainda para manter o vínculo com a outra parte. Se acaba o processo, eu tenho que nutrir outro. E aí, né, doutora, só psicanálise para ajudar o direito, e o direito caminha de mãos dadas com a psicanálise para compreender esse desejo, esse gozo, né, de ficar aí nos processos judiciais, enfrentando, na verdade, as suas próprias mágoas e essa relação mal... Exatamente. São relações mal resolvidas, né? Sim. Que não tiveram um fim, assim, pela metade. Então, é um horror, mas acontece... Mas eu continuo. Eu não quero mais, mas eu continuo. Então, nesse jogo de não quero e continuo, que acontece isso. Não fomos felizes juntos, não seremos felizes juntos com outras pessoas. É mais ou menos por aí. E processos que passando, né? Porque e são processos dolorosos, às vezes atingem os filhos. Então, sempre nós, né, como advogados, advogadas, sermos realmente os primeiros juízes da causa. Saber bem orientar o nosso cliente, entender quando é cabível uma ação ou não. Eu sei que às vezes o cliente ele é incisivo, ele não aceita a conciliação, mas ainda assim, ir com as nossas petições elaboradas de uma maneira não a adjetivar nenhuma das partes, mas com um pouquinho mais de animosidade e uma pretensão, quiçá, de acordos. Claro, doutores, que nem tudo é flores, né? Nem tudo são flores. Às vezes, efetivamente, o direito de família nos traz situações muito delicadas. Então, a nossa atuação tem que ser um pouco mais também incisiva. Mas, na grande maioria das vezes, podemos ser, né, esse ponto de equilíbrio quando falta esse equilíbrio para as partes. Eu acho que tem que ter bom senso, do advogado especialmente. Chama para conversar uma vez, do quantas forem necessárias. É isso que você quer, é isso que eu quero. Até deixar o ânimo arrefecer um pouco, aí sim, sabe? Porque entrar de solar, a não ser que seja um caso que exija uma tutela emergencial, não é? Mas quando não é o caso, eu acho que dá para não modificar a cabeça do cliente, mas deixar ele com ânimo, sabe? Ele disposto a ouvir a outra parte. Eu acho isso muito importante, porque senão vai ser um inferno na vida de todo mundo, né? Inferno na vida das partes, inferno nas nossas vidas também, porque eles não têm medidas, muitas vezes não têm medidas, é compreensível, porque eles que estão passando por aquela situação, né? Não somos nós. Mas a gente tem que ter bom senso, não é partir para briga, não. A vontade não é, quando a gente começa a advogar, a vontade de partir para a briga, né? Mas eu falo para os meus alunos, nós viemos, né, de uma cultura mais litigiosa mesmo, né? Muito. Pouco se falava, né, em conciliação, em mediação. Mas, efetivamente, hoje nós temos outros caminhos. E ainda que seja no litígio, sempre um respeito, um bom senso, equilibrando as possibilidades. Porque o que acontece, né, doutoras? O juiz, ele não vai nunca se furtar a decidir uma situação. Ele precisa decidir. Muitas vezes ele vai decidir o processo, mas não vai resolver o problema, né?
E a Nunca Alessandra falou, o resolve. desgaste é grande demais. Sim, eu acho que os custos do processo têm que ser incluído nesse custo, o custo emocional. Né? O desgaste emocional das Sim. partes e dos advogados também. Né? Então, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio aí para conseguir manter o direito das famílias movimentado da melhor maneira possível. Porque quando o cliente fala assim, eu quero que o juiz resolva, não, eu quero que ele, sabe, resolva, eu falo assim, pense que você vai estar deixando um estranho que não te conhece resolver. Não é melhor a gente construir aí um diálogo com a outra parte? Eles não gostam muito quando a gente oferece essa oportunidade, não. Nem Mas a sempre. gente vai, na maioria das vezes, não gosta, não. Mas eu falo assim, é um estranho resolvendo, entendeu? É um estranho, é um terceiro resolvendo um problema que ele não viveu, né? E que nunca vai viver. Aí a gente volta para aquele Menor, tempo. né? E não tem menor, né, doutora? Porque nós, advogados, damos ao nosso cliente a chance de escutá-lo. Nós temos uma escutativa, ou pelo menos o direito das famílias, temos que praticar essa escutativa, né? Parar os nossos barulhos para escutar o que o cliente tem para dizer. E o juiz, ele nem pode, dentro da sua imparcialidade, ele decidirá Não pode. está nos autos, né? E efetivamente a sentença pode resolver aquele processo, mas vai frustrar algumas das partes. Isso é fato. E o acordo, Assim, vai voltar. E aí vai voltar, vai bater Vai na porta voltar. do judiciário de novo. Vai bater de novo. É isso que acontece. Doutora, eu tinha separado aqui, eu sei que nos resta poucos minutos, doutora vai me falando aí do tempo, viu? Jura? Meu Deus, eu não tô conseguindo ler, viu? Meu Deus, eu tô muito cega. Tá Deixa eu chegando ver. muita coisa aqui, ó. A Natália falou que o problema é quando o advogado compra a briga do cliente, o processo fica sem fim. Nem quer escutar a possibilidade de acordo. Isso, doutora Natália, é verdade. E o que acontece nesse momento? É aquela história da mudança de comportamento do advogado familiarista. De ele entender que se ele partiu para essa área do direito, precisa mudar o seu comportamento. Claro, não precisa admitir tudo, não estamos aqui dizendo que tudo serão flores, que tudo é muito fácil, mas talvez a escuta mais adequada possa viabilizar acordos mais produtivos. É difícil, realmente, quando nós temos um embate, não com a parte, mas até por uma questão ética, uma questão de respeito com os colegas, falar com aquele colega adverso e não chegar às propostas, né? Às vezes não chega a proposta, porque talvez na concepção do colega, e aí respeitadas essas concepções, a parte sequer entenda as propostas que foram feitas, né? Muitas vezes pela formação, a formação do litígio, a ideia de que a sentença é que vai resolver. Então, nosso trabalho aqui, doutora Natália, doutora Marisa, doutora Regina, é a gente levar sempre essa ideia de modificação de comportamento. Nós falamos aqui um pouquinho, né, de mudar uma palavrinha, visita para convivência. Talvez a gente pensar, né, na cultura de sentença versus cultura de pacificação, pelo menos o direito das famílias, com um olhar um pouco mais atento. E, às vezes, solucionar de maneira mais célere e adequada aquele conflito para o nosso cliente, né? Vamos trazendo ali um grau de confiança até mesmo para o Poder Judiciário. Quando os juízes e promotores, às vezes, batem o olho na petição e falam, essa advogada é tranquila, gosta de conciliar, traz ideias adequadas para a solução de conflitos, muitas vezes quase perdidos, e a gente consegue transformar numa audiência de conciliação, né? Mas ir com esse ânimo de conciliar, né? Se já vai fechado para conciliação, às vezes é difícil ultrapassar essas... Tem gente que não quer acordo nunca, não quer conversar. Então, se não quer dialogar, tem que falar mesmo dentro do processo. Mesmo assim, eu acho que tem que manter respeito com a parte adversa. Para mim é fundamental, porque senão não caminha, e o juiz fica com raiva, fica, isso para mim é claro.
entendeu? Então, vai mansamente, não é que você seja frouxo, entendeu? Você tem que agir mansamente, pelo contrário, entendeu? Esse negócio de sapatear em cima da mesa acabou. Acabou. E eu até digo mais, doutores que estão aqui conosco. Vejam, a advocacia tem tanta força que nós podemos transformar, sim, o nosso trabalho numa advocacia extrajudicial. Hoje nós vemos a extrajudicialização do direito das famílias, desde lá do casamento. Por que não você prestar uma assessoria, doutores, doutoras, desde a realização, a confecção do pacto antinupcial, prevendo já um planejamento, né, matrimonial do seu cliente, incentivar aí, nós vimos, né, também é um tema da atualidade do direito, os contratos de namoro, verificando as necessidades das pessoas, principalmente na pandemia, que se uniram nas mesmas residências, mas que não têm intenção de constituição de família, e que hoje é extremamente possível e adequado que se façam contratos de namoro. Ah, não, doutora, mas é união estável, nós queremos escriturar, vamos escriturar. Você sabia que a união estável pode ser escriturada com escolha adequada de um regime de bens? Vamos explicar o regime de bens. Pessoal, isso é campo de trabalho. É honorários também. Perder o medo que o extrajudicial nos tira campo, não tira não. Planejamento sucessório, planejamento parental, os acordos extrajudiciais levados à homologação feitos dentro do seu escritório, com a sua participação ou com a participação de um mediador, de um conciliador indicado até mesmo pelas partes. Então, nós conseguimos fazer de uma maneira com que criamos campo de trabalho para a advocacia, conseguimos trabalhar no extrajudicial, trazemos uma ideia de celeridade e o que esse cliente vai fazer? Qual a nossa melhor propaganda, né? A confiança do nosso cliente, que vai fazer o quê? Indicar o seu trabalho. Ele vai dizer que você tem essa postura e isso vai ganhando uma proporção tão grande que trabalhamos não mais no litígio, mas na prevenção dos litígios. Quando for inevitável, estamos prontos, combatentes, a advocacia é aguerrida para isso. Mas por que não imaginar que essa extrajudicialização é um campo muito importante para a advocacia? Né? Então, desde lá do casamento, da concepção, da constituição da união estável, do planejamento sucessório, dos testamentos, que cresceram muito nesse período de pandemia, em que as pessoas verificaram que efetivamente falar de testamento não é atrair a morte, não. É fazer com que haja a sua manifestação de vontade e que ela seja respeitada para depois da morte. Então, com isso, a advocacia vai fazendo o quê? Mudando comportamento social. E isso não tem preço, porque nós vamos preparando as próximas gerações para relacionamentos muito mais saudáveis, ainda que seja litigioso. É verdade. Concordo em gênero, número e grau. Doutoras, vocês vão falando aí do tempo, viu? Eu me perco aqui, eu vou embora. Eu não sei quantas Está horas. muito gostoso, está muito gostoso. Nós temos 4 minutos. 4? Só 6 minutos? Posso falar um tema que me chamou a atenção? Sim. Eu falo rapidinho, se for preciso a gente marca uma Fique à live vontade. para isso. Me chamou a atenção nas últimas semanas, por isso que eu até falei com a doutora Marisa sobre isso, a sucessão do companheiro, que foi equiparada à sucessão do cônjuge pelo STF em 2017. Eu sei que foi em 2017, eu sei que parece que esse tema não é atual, mas me chamou a atenção por verificar dúvidas de advogados requerendo partilha com base na união estável, né? E no artigo 1790 do Código Civil. Então, só alertar que em 2017 o STF fez a equiparação dos direitos sucessórios do companheiro e do cônjuge.
e declarou a inconstitucionalidade desse artigo 1790 do Código Civil, justamente baseado na ideia de que trazia ali uma hierarquização das famílias, como se o casamento fosse superior à união estável e que o companheiro e o cônjuge pudessem ter essa diferenciação tão gritante no momento pós-mortem ali do seu companheiro e do cônjuge, né? E o que fez então o STF? Ele equipara esses direitos apenas no que se refere à sucessão legítima e determina a aplicação do artigo 1829 do Código Civil também para os companheiros. Então, às vezes, é isso que gerou dúvida. Doutora, mas o 1790 é inconstitucional, então o companheiro ficou como? Aplica-se as mesmas regras da sucessão legítima do 1829. E aí vem aquela linha, né, dos descendentes em concorrência com o cônjuge, dos ascendentes concorrendo com o cônjuge, o próprio cônjuge e aí sim os colaterais. E essa leitura nova que a gente faz a partir dessa decisão do STF é incluir, né, eu coloco para os meus alunos, cônjuge barra companheiro. E só para encerrar, doutoras, eu sei que está acabando meu tempo, eu faço uma pergunta. Companheiro, então, agora, é herdeiro necessário? O que as doutoras acham? Acho que sim. Olha, que dá uma live só disso, né? Ai, vamos fazer. Dá uma live só disso. Vamos fazer. Porque agora até eu estou pensando. Outro dia nós estudamos isso lá no escritório. Porque a gente tem O que artigo. pensar que a questão dos herdeiros necessários, do 1845, descendente, ascendente e cônjuge, é uma norma de restrição da autonomia privada, né, do autor da herança. E aí eu não poderia ter uma interpretação tão extensiva para dizer, então o STF agora incluiu o companheiro no rol dos herdeiros necessários. Mas acho que não. necessário tem direito à legítima, 50% dos bens da herança. E essa disponibilidade poderia se dar por mera decisão do STF? Estou provocando aqui, na live. Cenas dos próximos capítulos, para que a gente possa pensar. A doutrina vem discutir nesse assunto. Eu digo que o nosso compromisso é sempre com o direito, ninguém tem que ter certeza de nada no direito. Eu entendo por hora, né? Salvo se um dia eu mudar de ideia. Meus estudos me levaram a entender que não. Que efetivamente os direitos sucessórios são equiparados, mas eu não posso incluir, por força de decisão do STF, um inciso, né, a fórceps no 1845. E tirar essa diferenciação sadia até da instituição da união estável do casamento, para não ter aí, de repente, quase que um casamento forçado, né? Na união estável. Mas, enfim, eu queria apenas provocar... seria uma live tanta. Vamos provocar essa reflexão. Vamos. Porque isso mexe com o direito do autor da herança. Então, se a autonomia privada é um dos princípios mais importantes dentro do direito das famílias, como é que a gente vai forçar uma situação sem uma norma, né? Sem uma lei específica? Mas aí já é tarefa para o nosso Congresso Nacional. Próximo encontro. Né? O legislador, né? Vamos ver. O legislador, que a passos lentos nos ajuda no direito de família. Mas sempre temos esperança que dias melhores virão. E desculpa se eu ultrapassei meu tempo aqui, doutoras, eu também não tô... Não, imagina! É um prazer. Caímos ainda. Nós ainda não caímos. Eu não sei qual que é o limite de tempo, né? Eu nunca fiz uma live, então eu não sei se cai, se apaga tudo de uma uma hora, vez. né? Não sei, mas acho que Eu acho que é uma hora. Bom, nós entramos, ainda tem mais 2 minutos, viu? Porque entramos 19h35, são 20h33, ainda temos mais 2, 3 minutos. Então eu posso aproveitar? Eu quero aproveitar para agradecer, por favor. Então, nesses 2 minutos. Agradecer essa live tão gostosa, a participação de todos, né? Nossos amigos que nos prestigiam aqui, que estão aqui com certeza
são afetos ao direito das famílias. Parabenizar a doutora Marisa, a doutora Regina, a doutora Cláudia, né, na pessoa de quem eu parabenizo toda a diretoria da OAB Valinhos. Eu acho que essas discussões são sempre válidas. Falar do direito é movimentar, né, a advocacia. E sempre, sempre que precisarem, eu estarei à disposição para atendê-los no que me for possível. E também faço votos, né, que a comissão tenha um trabalho aí sempre muito atuante, né, para que a jovem advocacia, os não tão jovens, os bem jovens, mas que todos possam estar sempre antenados. Eu acho que a pandemia nos trouxe essa ideia de compartilhamento do conhecimento, né? Exatamente. E conhecimento, eu acho que é algo que foi feito para nós compartilharmos, dúvidas para nós sanarmos juntos. Eu acho que uma advocacia forte se faz com essa união de todos nós, né? Podemos falar com pessoas aqui da nossa cidade, de outro país, de outro estado. Alguém comentou aqui de uma advogada da Alemanha, que é amiga, que viu um divórcio, achou um absurdo o nosso divórcio, que parece uma novela de tão comprido. Então, essas trocas de conhecimento proporcionadas pela tecnologia, mas que jamais vai fazer a substituição do afeto, né? E que a gente possa, em breve, se encontrar pessoalmente por um evento bem gostoso, com bastante cafezinho, com bastante Será maravilhoso. para debater o direito das famílias. Muito obrigada. A Comissão de Direito das Famílias agradece demais a sua presença, a sua participação, sabe? A sua colaboração, sabe? Que isso engrandece o conhecimento da gente, né? Estou muito feliz, tá? Com a participação da Regina também, nossa querida vice-presidenta, parceira de trabalho também. Amiga há muitos anos, mas, doutora, queremos agradecer a oportunidade, esse conhecimento que nos trouxe e esperamos que a próxima oportunidade seja bem breve, porque foi muito enriquecedor as suas explicações hoje. Muito obrigada. E eu agradeço, como sempre, a diretoria, que tem promovido lives maravilhosas, né, em outras áreas, tem promovido muita coisa boa. Eu vou agradecer a doutora Claudinha. Eu não consigo chamar ela de Cláudia. Doutora Claudinha. Claudinha. A nossa diretoria é muito atuante mesmo. Muito. E essa pandemia, a diretoria está sendo muito atuante. A doutora Raquel Pardo, a nossa presidente da subseção, a doutora Juliane Borges, que eu acho que estava aí. Parece que eu também vi o André entrar, não sei. Eu não sei, eu não prestei atenção. Eu sou muito vai passando, não sei. E a todos os colegas que participaram. Muito obrigada. Sessão ou de outras. Sempre à disposição. Precisando, só chamar, estaremos aqui. Se Deus quiser. Eu vou te encher a paciência para você vir, viu? De tudo, que todos tenham muita saúde, né? Amém. Muita saúde, para que a gente continue na nossa batalha tão importante, nossa função. Que todos se vacinem. É isso mesmo, queridas. É isso, né? Então, pessoal, podemos encerrar, então? Vou dar mãozinha para todo mundo, dar um tchauzinho. Boa noite. Um beijo, boa noite, fiquem bem. Tchau. Tchau, tchau.